Religião. Ciência. Tradição. Teologia. Em busca do tesouro sagrado. Em busca do tesouro sagrado. Para começar a nossa busca do tesouro sagrado, o tesouro escondido, nós temos que primeiro ter convicção que a palavra de Deus é realmente verdadeira, que as histórias da Bíblia, assim, são fatos e não são fábula. A criação, a simples afirmação de que Deus criou os céus e a terra, é um dos conceitos mais desafiantes da mente moderna que ela está enfrentando. Mas cá para nós, dizer que o universo só apareceu ou evoluiu do nada, absolutamente do nada, requer muito mais fé do que acreditar que Deus o criou, ou não? Lógico que sim. Antes do desenvolvimento da ciência espacial, a Bíblia era considerada como um mito. No entanto, hoje a ciência mostra que a Bíblia é verdadeira. As pessoas antigas não podiam sequer imaginar que a Terra está suspensa no espaço. Até 1687, quando Isaac Newton descobriu a lei da gravitação universal e provou que a Terra flutua no universo, as pessoas não acreditavam nas palavras da Bíblia. A Terra está suspensa sobre o nada. Mas ao passo que a ciência se desenvolve, ficou provado que os registros da Bíblia são verdadeiros. A Bíblia também registrou a translação do Sol 3.000 anos atrás, o qual o Sol, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. No entanto, é no século XX que a humanidade descobriu que o Sol gira em torno do centro da galáxia. O Sol gira a uma velocidade de 250 km por segundo. Astrônomo Bertil Lindblad. Devido ao desenvolvimento da ciência, ficou provado que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, a Bíblia descreveu corretamente o interior da Terra. Da terra procede o pão. Mais embaixo é revolvida como por fogo. Jó, capítulo 28, versículo 5. É um conhecimento básico das geociências que há um ardente lago de fogo debaixo da terra onde estamos. Porém, até o século XIX, as pessoas consideravam as palavras de Deus de que há um lago de fogo dentro da terra como um absurdo. Isso porque a estrutura interna da Terra foi descoberta no século XX. O geofísico Andrija Mohorovic descobriu o manto em 1905 por meio de ondas sísmicas. O geofísico Benno Gutenberg descobriu o núcleo externo da Terra de 1930. Geofísica Ingo Lehmann descobriu o núcleo interno da Terra em 1936. Assim, a ciência moderna prova que a Bíblia é verdadeira. 3.500 anos atrás, ninguém conhecia o ciclo da água. Mesmo assim, na Bíblia escrita 3.500 anos atrás, se registrou o ciclo da água. Porque atrai para si as gotas de água que de seu vapor destilam em chuva.
Jó, capítulo 36, versículo 27. A qual as nuvens derramam e gotejam sobre o homem abundantemente. Há 3 fases do ciclo da água: evaporação, condensação e precipitação. A energia solar evapora milhões de toneladas de água da superfície dos oceanos e rios. Quando esse vapor se condensa, forma nuvens. E quando estas nuvens de vapor colidem entre si, se convertem em gotas de água. Então chove. O ciclo da água não era conhecido até os séculos XVI e XVII, quando Pierre Perrault e Edmond Marriott o descobriram através de experimentos. Os registros da Bíblia são verdadeiros. Através da ciência, grandes cientistas da história ficaram absolutamente convencidos de que Deus existe e de que a Bíblia é verdadeira. Deus, que é bom, criou o universo ordenadamente para nós. Astrônomo Nicolau Copérnico. O sistema mais lindo do Sol, planetas e cometas, só pode proceder da sabedoria e poder de um ser inteligente e poderoso. E na explicação do seu poder, ele é chamado de Deus. Físico Isaac Newton. Os descobrimentos científicos revelam um universo que concorda com as opiniões religiosas. O Nobel de Física, Charles Townes. Portanto, a Bíblia é verdadeira no aspecto da ciência e também está acima da ciência moderna. O Todo-Poderoso tem demonstrado suficientemente sua grandeza, tanto nas Escrituras como na ciência. O problema não está na deficiência da parte de Deus, mas na nossa obscuridade. Professor Richard Swenson, da Universidade de Wisconsin. Devemos crer na Bíblia, porque é o único livro que pode guiar-nos à salvação. Podemos ver nessa introdução que a ciência física, ela por si já demonstra que os relatos científico, físico da Escritura Sagrada, da Bíblia, eles não se contradizem com a ciência moderna. Agora vamos partir para outra ciência, que é a arqueologia, que examina a história, os fatos. E contra fatos, nós sabemos que não há argumento. Vamos agora partir para a arqueologia, desvendar os fatos das histórias da Bíblia, a abertura do mar, os fatos realmente arqueológicos, o que é que prova sobre as histórias da Bíblia, se tem fatos, se tem provas realmente arqueológicas. O Antigo Testamento conta muitas histórias incríveis. Adão e Eva no Jardim do Éden, Moisés recebendo os 10 mandamentos e Davi lutando contra Golias. Mas além do mito popular, há alguma prova histórica que sustente essas histórias? Seria o Antigo Testamento uma mera coleção de lendas extravagantes? Ou, pelo contrário, foi inspirado por eventos reais, eventos recriados? O Grande Dilúvio é uma das histórias mais extraordinárias e fabulosas do Antigo Testamento. Essa aventura, estrelando Noé e sua coleção de criaturas, fascina as crianças, e elas não são as únicas. Noé é um dos mais antigos patriarcas bíblicos, e quando Deus decidiu dizimar a humanidade que o estava desagradando, ele enviou o grande dilúvio. Porém, escolheu Noé para salvar aqueles que deviam sobreviver junto com a sua família para recomeçar a vida. E claro, ele colocou animais na sua arca, um macho e uma fêmea de cada espécie. Noé salvou a humanidade quando Deus decidiu limpar a face da terra. Mas por que a Bíblia fala de uma arca? Na Bíblia existe a palavra Teba, que tinha 2 significados. Podia ser uma caixa ou um barco, algo nessa linha. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego no século III, a chamada Bíblia Septuaginta, essa palavra foi traduzida como arca, que significava caixa que flutua, daí a palavra arca.
Desde a invenção da chamada ciência racional, muitos pesquisadores têm investigado a autenticidade dessa história. Noé e sua arca realmente existiram? Houve realmente um grande dilúvio? Durante as últimas décadas, alguns cientistas tentaram encontrar vestígios desse desastre global. Enquanto os maiores pesquisadores do mundo exploravam as profundezas do oceano, outros aventureiros partiram para a Turquia. Houve muitas expedições, algumas que o relato do dilúvio, como está no Antigo Testamento, era verídico, e que exploraram a fundo as montanhas em redor do Ararat. E se vocês pesquisarem sobre esse assunto na internet, vão encontrar 10, 50 relatórios se reportando a tais expedições. Reconhece alguma coisa aqui? O que você reconhece? Afaste-se um pouquinho para que a gente veja esta figura aqui com a câmera. O que é isto aqui? Aqui é a Arca de Noé. A Arca de Noé? E este aqui é o Monte Ararat? É. E esta figura aqui? Nós vamos estar lá hoje. Monte Ararat? Isso. Ali é o Monte Ararat. E todas as igrejas da Armênia foram projetadas com a forma do Monte Ararat? É. Bom, amanhã nós vamos tomar o barco rumo a Istambul, da fronteira, e lá de Istambul nós vamos para o Monte Ararat. Intrigado com essas questões, peguei um voo para a Turquia, sede do Império Otomano. O termo Montanhas do Ararat antes se referia a uma enorme cordilheira entre a Turquia e a Armênia. Atualmente, com a nova fronteira, é difícil calcular o tamanho exato dessa cordilheira. Seja como for, eu precisava começar de algum lugar. E por que não começar pelo ponto mais alto da região, o Monte Ararat? A história dessa montanha é realmente muito interessante. Há um bom tempo, circulam estranhos boatos de que embaixo do gelo permanente do Ararat estão os vestígios de uma longa embarcação de madeira que alguns acreditam ser a lendária Arca de Noé. Foi no Monte Ararat. Pesquisas foram feitas naquela parte do mundo. Parece que encontraram vestígios de um barco, que deve mais ou menos datar da época do Grande Dilúvio. Tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, escritores falam da presença da arca numa montanha na Armênia. O explorador italiano Marco Polo também mencionou que a Arca de Noé estava no topo do Monte Ararat. Monte Ararat, Turquia. De acordo com a história contada no Gênesis, após ficar à deriva durante meses, a Arca de Noé finalmente aportou nas montanhas do Ararat. Em 2 de maio de 1883, toda a região ao redor do Monte Ararat foi abalada por um violento terremoto. Vilarejos inteiros foram destruídos, soterrados por pilhas de pedras e gelo. Após o desastre, o governo turco enviou um grupo de especialistas para a região. Enquanto escalavam o Monte Ararat, os membros da comissão turca descobriram uma enorme estrutura de madeira que parecia um barco, e uma das extremidades estava 30 centímetros saliente em uma geleira. Foi aí então que, dada a estrutura do barco, de aparência muito antiga, houve indicações de que ali se encontrava a Arca de Noé. Os homens conseguiram passar por uma fenda e entrar no barco. Parece que existiam 3 grandes compartimentos ali e o resto do espaço estava tomado por puro gelo. Em 1887, um homem chamado John Joseph também alegou ter encontrado a Arca de Noé. O explorador liderava uma equipe que tentava encontrar a nascente do rio Eufrates. A arca estava quase que totalmente visível, apenas uma parte do meio ainda estava coberta de neve. Em 1908 e 1910, durante 2 verões particularmente intensos, um jovem pastor da região, George Agopian, viajou com seu avô até onde a arca estava. Segundo Agopian, foi o calor que liberou a arca do gelo que a prendia. Todo o teto da embarcação estava coberto por uma cornija apresentando vários orifícios. Em agosto de 1916, enquanto fazia um voo de reconhecimento no leste da Turquia, um piloto do exército russo, Vladimir Roskovitsky, observou a proa de um grande barco projetando-se de uma geleira. Parece que os soldados russos, além de localizar a arca, também tiraram fotografias dela.
Em junho de 1949, um avião espião U-2 do exército americano fotografou uma curiosa faixa escura no topo do Monte Ararat. Essas fotos, denominadas Anomalia no Ararat, só foram divulgadas nos anos 1970. No início dos anos 50, um industrial francês chamado Fernand Navarrat foi o próximo a escalar o Monte Sagrado. Navarrat, um veterano do exército francês no Oriente Médio, tinha ouvido todo tipo de boatos envolvendo a arca. Em 1952, juntamente com alpinistas locais, o explorador chegou ao topo sem, no entanto, encontrar nenhuma prova da presença da arca. Mas na volta, enquanto estava sozinho na geleira, ele avistou o contorno de uma longa estrutura de madeira se projetando através do gelo. Era o dia 17 de agosto de 1952. 5 anos depois, o industrial publicou A Arca de Noé, Eu a Toquei. Com essa publicação de título bem otimista, Navarrat pavimentou o caminho para inúmeras expedições, sobretudo a do já falecido James Irving, um dos 12 astronautas americanos que caminharam na Lua durante a missão Apollo 15 e que sempre foi fascinado pelo mistério do Ararat. No verão de 1959, um cartógrafo da OTAN, capitão Ilan Durupinar, foi designado para tirar fotos aéreas de uma região levemente ao sul do Monte Ararat. Durante o voo, Durupinar fotografou uma surpreendente formação rochosa que tinha o formato de um barco comprido. No ano seguinte, a foto apareceu na revista Life com a legenda Arca de Noé? A estranha formação rochosa, apelidada de a Arca de Durupinar, em memória do cartógrafo, foi objeto de vários estudos. Atrás de nós está o imponente Monte Ararat, com seu pico coberto de neve. E bem ao lado fica o pequeno Ararat, um pico secundário com 1.200 metros de altitude. A oeste, podemos ver os imensos picos da Armênia, conhecidos como as Montanhas do Ararat, para usar a expressão usada no Gênesis. Aqui, a média de altitude é 1.600 metros. Quantos metros de água teriam sido necessários para submergir toda esta região? No capítulo 6 do Gênesis, Deus se arrepende de ter feito o homem. Ele decide destruir todos os seres vivos, o homem e os animais, e as aves do céu com um grande dilúvio. Entretanto, ele faz uma exceção a Noé, um homem honesto e justo que merecia uma graça aos olhos de Deus. Ele é instruído por Deus a construir um barco onde ele e sua família estariam a salvo do aguaceiro. E foi aí que a vida começou de novo, com Noé, sua mulher e seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Os nomes são bem interessantes. Sem é o ancestral dos semitas, os povos da área hoje conhecida como Oriente Médio. O hebraico, o babilônico e o assírio são idiomas semíticos. Depois vem Ham. As pessoas dizem Cam, mas a pronúncia certa é Ham, que significa negro no sentido de raça-mãe. O termo corresponde a povo da África em hebraico. Eles deviam saber que havia pessoas negras vivendo na África e deviam ter algum contato com essas pessoas. E Jafé, ou Iafé, é um nome que corresponde à Ásia Menor, particularmente à Grécia. Iafé era um dos nomes usados em hebraico para designar a Grécia, que podemos considerar ser a Europa. Portanto, os nomes correspondiam ao mundo que eles conheciam. Foi verdadeiramente uma obliteração da humanidade, mas foi reparada posteriormente. E os 3 filhos eram como as sementes do mundo que eles conheciam além do Oriente Médio. Havia uma parte africana e uma parte europeia que estavam recomeçando. Deus também instruiu Noé para levar um macho e uma fêmea de cada espécie com ele na arca. Quando a arca ficou pronta e Noé e sua trupe estavam a salvo a bordo, Deus abriu as comportas e a água rapidamente cobriu toda a superfície da terra.
O capítulo 7 do livro do Gênesis dá uma ideia da magnitude do desastre. O versículo 11 diz que as fontes das grandes profundezas jorraram, as janelas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. De acordo com Gênesis, a água cobriu tudo na terra, subindo mais de 15 côvados, ou 8 metros, acima das montanhas. É muita água. É água demais. O volume de água que teria sido necessário para cobrir a terra toda, inclusive as montanhas mais altas, seria equivalente ao dobro do tamanho dos nossos oceanos. Durante escavações arqueológicas no sul do Iraque, nos anos 1920, os cientistas encontraram camadas alternadas de calcário e sedimento arenoso no leito rochoso. E concluíram que a região deve ter sido sede de vários períodos de uma imensa inundação. Dizem que Abraão era de Ur, dos caldeus. A cidade ficava perto da junção do Tigre e do Eufrates, um fato que foi descoberto pelo britânico Sir Leonard Woolley. Em determinado momento, ele pesquisou a região lá no século XVIII a.C. e nada foi encontrado, só areia, e declarou: "É estranho, já que era uma importante cidade, devíamos encontrar vestígios datando do terceiro milênio, entre 2000 e 3000 a.C., ou mais, cerca de 4000 a.C. Então foi uma grande surpresa. Ele voltou para Londres e refletiu sobre o que tinha encontrado. E decidiu: vou voltar lá, talvez tenha acontecido alguma inundação. Ele começou a escavar e, como era de se esperar, descobriu que houvera uma enorme inundação por volta de 2000 a.C. Ele achou perto de 10 metros de depósitos de argila.